tudo sobre tecnologia feita de pessoas para pessoas. Olá, eu sou a Mônica Vanderlei e você está ouvindo o PeopleCast, o podcast da Plusoft sobre tecnologia, negócios e experiências humanas. O episódio que você está prestes a ouvir é para lá de especial. Convidamos Roberto Meyer, que é presidente do Grupo Padrão e fundador da Consumidor Moderno, para uma retrospectiva sobre como o atendimento ao cliente evoluiu desde a criação deste setor nas empresas. E também para falar sobre as tendências desse mercado para os próximos anos. Em um bate-papo com a Débora Oliveira, que é a nossa diretora de marketing, o Roberto também falou sobre o porquê de as empresas brasileiras terem todas as condições para serem referência global no relacionamento com o consumidor. Bom episódio! Roberto, super obrigada pela sua participação hoje no PeopleCast. É uma honra receber você aqui, né? Afinal de contas, você é um grande nome aí do mercado de Customer Experience. Todo mundo te conhece, todo mundo sabe quem é você, todo mundo associa o seu nome à experiência, né? Então, muito obrigada pela sua participação. O prazer é meu de estar com meus velhos amigos, né? Eu acho que quando a gente começou a nossa jornada, a Plusoft já existia. E, então, quando se fala em toda a parte de relacionamento com o cliente, quando nasceu todo o mercado, o primeiro nome natural, quando se fala em Brasil, é a Plusoft. Então, acho que tem uma junção de expertises aí. É verdade. Mas para a gente começar, né, eu queria entender um pouco aí, como que você enveredou por esse caminho? Porque o tema nosso hoje são aí as evoluções todas que a gente teve nos últimos 30 anos de experiência do cliente. E você acompanhou todo esse momento, toda essa evolução, essa renovação do mercado de experiência do cliente, né? Então, assim, como que você enveredou por esse caminho? Como que você iniciou nessa área? Bom, então uma história bem interessante. Eu adorava o mercado financeiro. Numa época em que você tinha uma inflação de 2% ao dia. E um belo dia, tira-se da cartola um negócio chamado Plano Real. E surge, de fato, o consumidor brasileiro, um consumidor que readquiriu a noção de preços relativos. E nós percebemos que esse consumidor precisaria ser educado, né? Como consumir, de quem consumir, por que consumir. Aí eu falei, essa parte de mercado financeiro não vai ter vida longa. Foi um erro, mas ok. Uma previsão ali, né? A visão de negócio, falei, né, consumidor é o nome do jogo. Fiz uma pesquisa de vários países para entender o que tinha em termos de consumidor, revistas especializadas, revista papel no mundo. Descobri algumas que eram ligadas a governos e a Consumer Report nos Estados Unidos, a maior revista dos Estados Unidos de então, 8 milhões de exemplares, uma bíblia, mas não tinha anunciante. Então, de cara, eu falei, eu vou fazer um negócio em que eu vou ser, consumidor moderno, né, que era o consumidor que estava realmente emergindo na época, vou ser o elo de ligação entre empresas e consumidores. Atirei numa coisa, acertei em outra, quando eu lancei a revista. Certo. Todos os saques do Brasil começaram a me ligar. Quem me conheceu, conheci talvez naquele final dos anos 90, uns 300 saques, não é exagero. Sim. Então imagina Brahma, Avon, Philips, Colgate, vem aqui, eram geralmente escritórios cuidados por mulheres, era essencialmente feminino, cuidar de cliente, mas imagina aquelas mesas, aquelas escrivaninhas, se pode usar esse termo, não sei se existe ainda. Sim, ainda existe. Eu sei, mas grandes, vastas, onde as pessoas sentavam lá. Sim. Tinham aqueles IBMs monocromáticos, quando o consumidor ligava, pergunta clássica, qual a diferença de um videocassete de 2 ou 4 cabeças? O cara pegava o livro, ia, né? Não tinha Google, né? Não tinha Google, não tinha nada, não existia o Google, literalmente o Google não existia. Então tudo assim era basicamente por consulta, o que é um ácido glicólico? O cara pegava lá no livro, numa aula de consulta da empresa e ia folheando, era bem primário. Bom, lancei o consumidor moderno. O que é o consumidor moderno? Olha só, eu estou falando isso aqui nos meados dos anos 90, Sim. se teletransporta para hoje.
o consumidor está muito mais exigente, muito mais consciente, muito mais seletivo, muito mais informado. Ele quer conhecer melhor as empresas que ele vai prestigiar. Qual a diferença de hoje? Nenhuma. Obrigado. Só que ele não tinha. Então, na época, ele só tinha um canal telefone. Só que agora o consumidor é conectado, né? Ele é digital também, né? Então, por isso que não existe, o consumidor não mudou nunca. Ele evoluiu, Sim. porque tem novos canais. Só que naquela época, quando vem o Plano Real e um pouco depois, telefone era um ativo que você declarava no imposto de renda. Sim, era caríssimo e tal. Tinha alguns lugares, como Alphaville, que uma linha chegou a valer $10 mil. O melhor negócio que tinha era alugar linhas telefônicas. Você fazia 4%, 5% ao mês. E você declarava no imposto de renda. Então, não tinha comunicação. A comunicação, o outro grande salto que se deu foi quando teve a privatização das teles. Né? Quando você começou a ter, você ligava, você tinha o telefone no dia seguinte. Você pagava um carnê. O pessoal esqueceu que era uma estatal de governo. Né? Quando se fala em estatal, como se fosse um pecado privatizar, a estatal de telecomunicações, ela levava 2, 3 anos para entregar uma linha que você pagava e você ia reclamar, você tinha que ir para um escritório, né? Pegar uma senha, ficar esperando uma fila para saber cadê o teu telefone, que é o único meio de inclusão. Bom, nesse meio tempo eu ia em todos os grandes congressos, seminários sobre consumidores para ser o papa do consumidor. Sim. Então eu brinco assim, nós temos essa facilidade para entender essa evolução e antecipar tendências, porque nós temos aquilo que o Malcolm Gladwell, aquele brilhante livro dele Fora de Série, ele fala 10 mil horas de vantagem sobre qualquer outro. Sim. A gente nasceu nisso. Então, nós estávamos no lugar certo, a gente viu nascer o CRM lá fora. E o CRM estava nascendo como se fosse Customer Relationship Marketing. E aí foi o grande erro que várias empresas perderam muito tempo, porque o CRM surgiu depois de uma outra tecnologia brilhante chamada ERP. Sim, sim. Tá? O ERP foi uma tecnologia mais fantástica da história, que fez realmente grandes nomes como SAP, Oracle e outros, né, que viraram realmente grandes líderes, mas era uma tecnologia de back-office. E o CRM, quando surgiu como um grande ícone, onde você apertava um botão e saía um cliente fiel, por menos custo, né, e plenamente satisfeito do outro lado. Mentira. Né? Sim. E aí nós trouxemos esse ponto para o Brasil, como se fosse marketing, uma visão que ia ter um grande VP de tudo, onde ia ter PR, propaganda, atendimento, cliente, melhores pratos, tudo debaixo do cara, e ele realmente ia ser a parte para ter uma empresa, uma visão melhor. Infelizmente, a TI, as empresas de tecnologia de informação que estavam realmente num processo de crescimento exponencial, falaram, não, é management. Você não gerencia... Gestão, né? Gestão, que é uma mentira. Por exemplo, você gerencia a sua relação com seu marido, com seus filhos, você não gerencia. Sim. Ou você tem relação, ou você não tem, você não gerencia uma relação. Então já começou errado. E nós batemos até que está errado, CRM é cultura. Isso. Então, na época, teve várias empresas que achando que o software era tão infalível que iria mudar a cultura. É uma mentira. Nós ajudamos a educar o mercado. Não compre tecnologia. Tecnologia pode ser qualquer uma. Porque o software realmente começou a crescer. Primeiro você trabalha a cultura, sem egos. Depois você implementa o software, que é a tecnologia, para dar vazão à sua cultura, ao seu approach. Bom, várias daquelas empresas, aliás, todas as empresas que surgiram na época sumiram. O software provavelmente seja a empresa de CRM mais antiga que tem no mundo. Sim, 35 anos a gente vai fazer no ano que vem. Já. Exatamente. A empresa começou com fax, né? Tentando resolver uma necessidade na Nestlé. Olha só, você sabe toda a história da Bluesoft. Teve uma necessidade na Nestlé, porque a Nestlé foi o primeiro saque do Brasil. Sim. Nos anos 50, para você ter uma ideia. E tinha a Casa Nestlé, onde eles convidavam as consumidoras a preparar suas receitas na Casa Nestlé. Então era receita mesmo, é culinária. Não está dando, esse negócio não está funcionando, como faz para melhorar a receita? Era um trabalho da Nestlé, que depois foi evoluindo. Então o que acontece? A Nestlé, o grande contato que ela tinha era por caixa postal, consumidoras que mandavam cartas pedindo receitas. Como você fazia para automatizar as dezenas de milhares de cartas recebidas. Foi quem entrou para o software.
Exatamente. Não existia o conceito de CRM como tal na época. Então eu estou falando para você entender a evolução. Você fala em caixa postal, provavelmente os zênios que estão nos ouvindo não vão saber o que se trata, né? Não. E muito provavelmente nenhum deles deve ter visto aquele negócio, deve ter alguns museus, o telefone preto. Sim. Que a gente chegou a pagar $10 mil para ter aquele... Provavelmente não sabe nem como discar. Aquele que virava. De virar, sim, exatamente. Depois evoluiu, chegou aquele tem uns de botões, etc, etc. Isso aqui foi história. Só que todas aquelas empresas, Vanti, PeopleSoft, Siebel, tal, todas sumiram. Foram compradas e sumiram. Incorporadas, exatamente. Teve várias outras que continuaram a surgir e também sumiram. Então, qual o ponto? Foi assim que nós começamos. Quando você faz a revista realmente foi hiper bem aceita, lutada por todos os saques. A gente atirou numa coisa, virou outra, e aí teve outro boom, que foi o boom dos call centers. Né? Via 4A, uma empresa que era líder de mercado, nos anos 90, mas não tinha tecnologia, né? Não tinha essa qualidade de serviço. Quando ela começou a pegar e trazer empresas emergentes, como uma empresa gigantesca chamada Lucent, que foi uma joia da nova economia, botar a Lucent era chique. Sim, né? Então começou tudo mais... Lucent. Antes a Cataluca já é com os dois mastodontes já estavam em extinção, se juntaram. Mas nos anos 2000, início dos anos 2000, a Lucent chegou a ter um market cap de $250 bilhões da época. Uau! Uma coisa assim astronômica. A Cisco chegou a valer, a empresa mais valiosa do mundo, chegou a $500 bilhão. Foi uma coisa de louco. Naqueles anos foi na primeira fase da internet, tudo valorizou bastante e depois derreteu. As teles derreteram, né? Então, esse teve uma primeira barrigada. Mas aí a tecnologia começou a melhorar. A gente, do nosso lado, como consumidor moderno, a gente escrevendo a evolução do consumidor, entendendo os novos canais entrando, a gente começou a pegar e ver que as empresas começaram no início da década. Estou falando um pouquinho de história, só para contemporizar. Sim, contextualizar, né? Esses 30, 20 anos aí 27 anos aí. O que aconteceu em 2000, 2001, a gente lançou o prêmio da Consumidor Moderno, o prêmio de excelência, que virou cult, onde a gente lançava todas as tendências, ou seja, você tem atendimento por e-mail, e quando a gente começou a pegar e fazer os benchmarks de atendimento, de e-mail, a gente verificava que tinha empresa que você mandava e-mail e o cara levava semanas para responder. Tinha outras que respondiam em um dia. Pô, já tem algum benchmark. Lógico. 2, 3 anos depois, tinha empresas que respondiam em menos de 1 hora. Né? E outras empresas, muitos e-mails iam para a caixa de spam. Entendeu? Eu falo, poxa, melhores práticas. E aí, cada vez que novo canal ia sendo colocado como chat, o primeiro blog da América Latina nós fizemos. O que era o blog nos anos 2000? Era basicamente uma parede, né, que você podia pichar, falar da empresa, só não podia falar palavrão, né, ou denegrir algum concorrente. Então, eu me lembro claramente, nós lançamos um belo blog com a empresa de telecomunicações, foi um show. Enfim, assim a gente começou a trazer várias tendências para o mercado. Responsabilidade social, nós fizemos a primeira matéria do Brasil antes de existir os principais institutos. A gente lançou, fomos pioneiros em falar em responsabilidade social. Depois a gente reesculpiu para a sustentabilidade no início dos anos 2000. Depois aí a gente percebeu que sustentabilidade o consumidor não percebia o que era. A gente lançou propósito no final da década. E propósito, basicamente, é uma questão simples, para todo mundo entender que não é esse propósito que estão falando aqui dentro, que isso aqui realmente é uma mentira muito bem colocada. Propósito, basicamente, é o seguinte: você consegue ter pessoas trabalhando para você de forma voluntária, 360 dias por ano, para ter 1 hora de glória? Antes de você falar que ninguém faz isso, sim, escola de samba. Verdade. Então, isso é propósito. Daí o resto você pode colocar o que quiser. Esse propósito que estão falando hoje em dia, todo mundo, tem que ter propósito, não vai para lugar nenhum. Você vai pegar uma empresa com 1000 funcionários. Eu quero saber qual que é o teu propósito, é o contrário. É o empregador que fala para o empregado, ou para o colaborador, ou para o nome que quiser dar, né? Olha, meu propósito, minha visão é esta. Quer vir? Ok. Porque se eu for depender de 1000 propósitos diferentes, você fecha a empresa.
Sim. Entendeu? E é muito difícil hoje, quando você analisa as gerações, foi um ponto que eu me considero um privilegiado, que no final dos anos 90 e início dos anos 2000, eu fiz os únicos laboratórios, na época que os grandes experts americanos, pesquisando o que é o problema de hoje, conflito de gerações. Só que se transporta 20 anos no tempo, entenda como que era 20 anos atrás, para não pensar que agora é pior. Sim. 20 anos atrás, você tinha 4 gerações nas empresas. Quais eram as gerações? Os vets, ou veteranos, que é um pessoal que nasceu antes da Segunda Guerra, ou seja, tinha calo na mão, aquele cara que batalhou muito, era um senhorzinho, porém, e o que ele tinha de qualidades na época? Valores, princípios, moral, amor à pátria. Pensa nos Estados Unidos, né? Sim. Quando você fala em conceito, não é no Brasil. O Brasil basicamente fica só assistindo, mas pensa nos Estados Unidos, de onde surgem as tendências. Então, esse era o veterano, geralmente é o acionista, o chairman of the board das empresas. Tinha os boomers, geração que nasceu pós-guerra. O que é o boomer? A explosão de bebês. Baby boomers. Quando que você teve a explosão de bebês? Depois que os soldados voltaram da guerra. Né? 45, 46, 47. Então, são as pessoas que nascidas entre 45 e meados dos anos 60. Quem são esses caras? Foi a geração que mais criou riqueza na história da humanidade. Tudo que eles fizeram deram certo. Até o marketing surgiu por conta deles. Com as grandes campanhas das grandes empresas de consumo. Televisores, produtos de consumo, shampoos, toda aquela parte que encheu os supermercados. Tudo isso aqui foi criado naqueles anos. Que também no final, já nos anos 60, começaram a ter as músicas de contestação que coincidem com o surgimento do X Generation, nascidos entre meados dos anos 60 até início dos anos 80. O que eles tiveram? Eles foram uma geração que eu chamo particularmente de ofuscados. Por que ofuscados? Depois do sucesso do boomer, como você vai repetir esse sucesso? Você já vai entender por que ficaram ofuscados, oprimidos e engessados. Porque nesse meio tempo entre o boomer e o X, nasceu o Y, nascidos a partir dos anos 80 até meados dos anos 2000, que na época chamava Next Generation, Net Generation, Y ou Millennials. Pois bem, sentavam essas 4 gerações nos laboratórios. Como cada um se via. Da mesma forma que eu te falei, o veterano era o cara que era o presidente, o cara dos valores, o cara dos princípios, não sabia que era um computador. Sim. Quando ele olhava para o moleque do outro lado da mesa, que era o Y, esse idiota não sai do computador. Né? Ele não tem valores, ele não tem amor à pátria, não é leal a nada. Que tipo de sujeito é esse? Vamos inverter? Inverter agora. Vamos olhar sob a ótica do Y, como ele via o veterano. Esse gagá não tem um computador não sabe mexer leal, que valor estúpido. Etc. Então começa a ver, esse era o problema, como que eu faço? Porque eu vou ter esses 4, pela primeira vez na história, eu vou ter 4 grupos de pessoas pensando diferente na mesma empresa. Ao mesmo tempo tem um boomer, que tudo que ele fazia reluzia, e tinha um X, né, que não sabia como ter sucesso à luz do sucesso do boomer. Né? Dificilmente vai ter um outro Pelé, vai ter um outro Neymar, um outro Messi. Pensando nos grandes jogadores, né? O filho dele não vai ser tão bom. E aí pintam em Y com um monte de coisas de internet, né? De computador, que tem uma vantagem competitiva em relação aos outros 2. Bom, estou falando isso aqui de 20 anos atrás. Na verdade, a gente sempre teve desafios e a gente sempre está em crise, na verdade. Né? Nós que trabalha no Brasil, nasceu para trabalhar com crise. Porém, olha só o ponto, qual o princípio. A nossa crise é de identidade, onde nós éramos muito bons para vender para boomer e para X. E pensa no varejo de forma clássica, barriga no balcão, eu tinha minha loja, o cara entrava, comprava e ia embora, eu era feliz. Né? Em pleno Natal... Transacional, né? Transacional. Eu tinha lá, eu falava, eu sabia as pessoas, eu sabia chamar cada freguês pelo nome, fazia um crediário, tudo bonitinho.
o atendimento rudimentar, em pleno Natal, pessoas parando, eu quero um condicionador, eu quero um shampoo, em vez de comprar, você quer o combo 15, 25, escolha, vai embora. Não, tudo ainda é manual. De repente chega o millennium, mas que jeito estúpido de comprar, que jeito atrasado, não tem mais rápido, não pode ser pela internet. Pela internet, quanto você vai pagar? Você vai buscar aqui? Não, é bem complexo, não quero. E o Z, então, nem se fala. Sim. Então, o grande gap que nós temos é não entender o consumidor. As empresas se acomodaram com o consumidor antigo, ele mudou, ele rejuvenesceu, ele é um consumidor cada vez mais moderno. Então, o que acontece com as empresas? Tiveram que fazer isso aqui rapidamente na pandemia, quem não tivesse e-commerce ia fechar, e muita gente achando que o negócio dela ia ser e-commerce. Se ele é social, eu me adaptei, eu sou um bom camaleão. Na pandemia eu não posso sair, tenho que ficar em casa. Fiquei em casa, usei a internet. Abriu, eu quero sair, eu quero viajar, eu quero me socializar, eu quero conhecer gente, eu quero apertar, mexer, tocar, sentir. Bem-vindo ao consumidor híbrido. Sim, não é nenhum nem outro, né? As coisas coexistem, né? Então, é minha conveniência. Você está adaptada? Quem escolhe o melhor canal para ele é ele mesmo. Somos nós mesmos, Gente, é lógico. Eu quero, você não quer, então... Escuta, eu tenho 1000 opções. Tchau. Quando tem uma opção só, tipo telefone, na época das estatais, eu não tinha opção. Eu tinha que ir lá, que rezar o Padre Nosso todo dia lá para os caras. Amém, por favor, me arruma uma linha. Não dá para quebrar meu galho. 36 meses, eu já paguei tudo. É diferente. Quando você tem um governo, né, onde o Estado é muito forte, você joga o jogo. O que você quer? Rapidez. Vide os aplicativos como explodiram, né, de entrega. Porque, em 15 minutos está na minha casa. Quando você podia imaginar que alguma coisa que você ia pedir ia chegar em 15 minutos na tua casa? Exatamente. Não então, é inimaginável. Então a gente começa, a gente quer essa facilidade, essa conveniência. Conveniência é o nome do jogo hoje, na minha Por outro lado, na hora de você comprar um calçado, você vai andar, vai pisar. Conforto, beleza. Mas aí você vai querer provar em loco. É bem mais assertivo, depende muito do tipo de aquisição, né? Uma blusa é lã, é sintético, eu vou ter alergia. Tem certas coisas que você precisa testar. Por exemplo, uma maquiagem, um shampoo que você usa de forma recorrente, você só clica, você já sabe qual que é, Sim. Ok, é novo, será que eu vou correr o risco de comprar sem experimentar? Não sei. Então você começa, são 1000 variáveis, então Sim. Isso aqui só faz com que qualquer estabelecimento, qualquer um que tem conexão com o consumidor, ele tenha que ter um canal com ele. Né? E sim. Como você quer comprar? Como o jogo está muito embaralhado, agora tem uma outra tendência irreversível, que toda empresa B2B, que a gente escreveu isso aqui em 2014, ia ser B2C, porque senão fecha. Então, mesmo a indústria, ela é obrigada a ter um canal com o consumidor, porque demorava muito tempo para receber a resposta daqueles institutos de pesquisa para entender como estava o comportamento do consumidor na ponta. Sim. Eventualmente, uma quebra de vendas de 5% na ponta podia representar uma quebra de estoque, inventário ou até de emissões de 20% na camada original na indústria, porque a resposta demorava. Então, quando eu abro o canal, eu começo a entender. Então, vem aí o conceito de lojas conceito, deixo trazer o consumidor para mim, deixo atravessar e vender direto. Você vê várias indústrias, para eu comprar certa da Whirlpool. Sim. Tá? É um dos grandes canais da internet no Brasil. Né? Ou seja, e sem contar que a Whirlpool também começou a vender serviço. Exatamente. Então, ela começa a ter uma receita recorrente, em vez de ficar esperando 3, 4, 5 anos, cada vez que o consumidor decidir trocar uma geladeira, um fogão, algum outro eletrodoméstico, que são bens de consumo mais durável. Entendeu? Então, todo mundo começando a criar essa competitividade, faz com que todo mundo busque novos canais, novos modelos. E, ao mesmo tempo, um consumidor em permanente mutação. Então, o que a gente vê em toda essa escalada? Começou a ter o e-mail, começou a ter o chat, começou a ter o blog, consumidor destruir empresas. As redes sociais viraram um microfone. Não, mas as primeiras redes, onde nasceram essas redes sociais, a primeira rede social que nasceu foi o Planet Feedback,
feito por um VP de marketing da P&G, para receber todos os inputs dos consumidores, dar feedback e provocar as empresas para responderem. Foram surgindo outros, tipo o Orkut. Sim. Né? Nós trouxemos o Orkut para o Brasil. Nem ele tinha ideia da rede que ele tinha criado. Eu nunca vou esquecer, foi como se fosse hoje, em 2007, 2008. Uma plenária lotada. Ele perguntando quantos aqui conseguiram encontrar alguém pelo Orkut. Metade da plateia levantou a mão. E quando conseguiu algum emprego? Outra vez. Ele olhava assim, mas, nossa, eu sou tudo isso. Era uma pessoa muito simples. Naquela época, teve o MySpace, teve lá, se você lembrar, teve o Second Life. Sim. Várias empresas estouraram milhões de dólares no Brasil, inclusive nós lançamos o Second Life no Brasil. Que foi ali um início de uma semente do metaverso. Obrigado. Para mim hoje, Isso sabe? aqui era um metaverso slow motion, né? Parecia um Play Center antigo, uma coisa assim. E agora você tem realmente um Epcot Center, né? Ok. Mas, de novo, é toda uma realidade virtual para não viver a vida. Não esquece que você já teve outros, quando você teve tanto o Fortnite quanto o World of Warcraft e tudo mais, você vive uma vida que não é sua e ela vale no mundo virtual muito mais eventualmente do que você possui no mundo real, porque você está numa posição de vantagem em relação a uma pessoa que está muito mais bem embasada, fundamentada, enfim... e essa pessoa quer viver a sua vida. Então, tem sempre essas trocas. Mas, de qualquer maneira, é fugir da realidade. Sim. É um outro tipo de doping que você pode colocar para tirar a cabeça das pessoas em outra atenção. Por isso, todo mundo tem um déficit de atenção, porque a audiência hoje é toda fragmentada. Ninguém mais tem uma atenção. O déficit de atenção é generalizado. E tem várias telas também, né? Que você tá todo tempo. Tem a TV, tem o computador, tem o celular. E tem gente que tem 2 celulares. Então fica uma loucura. E mensagem tudo quanto é lado. Eu fico imaginando o pior cargo do mundo hoje é um presidente de uma empresa. Que é a última milha. Ele tem que falar com a família, que é natural. Sim. Né? Como todos, né? Como todo mundo tem família também. O CEO também tem família. Ele tem que falar com os fornecedores, ele tem que falar com os clientes, com todos os funcionários, que um CEO moderno tem que ser aberto. Sim, exatamente. Entender? Com todos os stakeholders. E só que antigamente ele tinha um negócio chamado, aí vem um pouquinho de velha economia, mas penso em uma secretária. E hoje tudo cai na mão dele. O CEO tem que responder o WhatsApp, o CEO... E quem vê o tempo dele, imagina, se a gente está falando que está soberbado, imagina um CEO. É verdade. E aí ele tem que dar retorno para um bicho chamado acionista. Também. Entendeu? Então, quer dizer, de novo... Pressão de todos os lados. É pressão, caldeirão, e como você se desintoxica, como você escolhe o quando. Por isso está cheio de CEOs acordando 4, 5 horas da manhã para estar na frente dos demais. Mas logo esse cara não vai dormir, porque antigamente era moda acordar às 6, né? Sim. Hoje 5, ele tem que acordar às 4. Exatamente. É nonsense, você não vai vencer. Acho, A única vantagem é que você tem a opção de trabalhar em casa ou não, que é um outro engodo. Você não constrói cultura corporativa trabalhando de casa. Eu também acredito muito em estar com as pessoas, sabe? Humanizar as relações é importante. Você tocou numa coisa mais importante. Haja o que hajar, independente do meio, sempre vai ter um ser humano. Sim. E o grande problema que tem, principalmente na tecnologia hoje, quando você vive experiência... deixa eu voltar para falar. Me lembra dessa parte da humanização, que é a parte mais importante da nossa conversa. Então a gente começou a trazer todas as tendências, chat virou um canal, a gente começava a mensurar e temos o benchmark de todas as empresas, como estava, como que canal usava, qual o tempo que levava, e sempre a gente, né, pontuando o nosso prêmio. Sim. Quando a gente virou o ícone de serviço de toda a América Latina, porque tudo é mensurado, leva 6, 7 meses, 8 meses em reporte, relatório. E nunca a gente vendeu ou fez, porque realmente a gente sempre privilegiou a privacidade das empresas. Um belo dia pintou um tal de Facebook e nós falamos, Facebook é um canal que a empresa tem que responder. E nós mandamos para todas as finalistas do prêmio um post elogiando. Sim, Débora, parabenizando e tal. As suas são de vocês é demais e tal. E sabe o que aconteceu? Nós não recebemos um retorno. Imagina aquela plenária do prêmio, a gente dando boas-vindas. Gente, a etiqueta mostra que quando você recebe um elogio,
O mínimo que você tem que fazer é agradecer. Sim. Até porque você não recebe muitos elogios. Exatamente. A gente recebe críticas, elogios, nossa, que milagre. Muito mais crítica do que elogio, Exatamente. né? Inclusive para as empresas também, Em né? todo, na vida Todo inteira. lugar, O teu chefe sempre aperta o teu carro, você esqueceu isso, esqueceu. Mas o que você fez de bom, o máximo, valeu. Fez mais que sua Exato. É verdade. Então, eu falei, gente, que tal dar um elogio? Ninguém entendia. Tu fala, os grandes barões, os grandes diretores de marketing da época. Uau! Quando você recebe uma reclamação num canal como o Facebook, não discuta. Não discuta. O cliente sempre tem razão, doutor. Peça desculpa, vou resolver já. Basta você lembrar, nesse período, pega 10 anos para cá, quantas vezes você não viu uma empresa que primeiro negava o fato. Sim, sim. Tá? Antes de admitir. Colocar debaixo do tapete ali, né? Mas não, não pode. É. Esse detalhe, se você esperar 2 dias, vira um tsunami. É uma crise já enorme. Mas até hoje, todo mundo faz a besteira, depois, bom, como que eu faço? É óbvio que o consumidor depois tem memória curta. Você pega, por exemplo, vários estudos de caso. Nós tivemos, nos anos 2000, primeiro o Bob Garfield, que era o editor da Advertising Age, ele lançou uma jihad, uma cruzada contra a Comcast, que era a maior empresa de cable dos Estados Unidos. Fez um livro, Comcast Must Die. Gente, é destruir uma empresa. O Jeff Javits ele lançou um ponto, Dell Hell, fez um diário de bordo dele contra a minha empresa, por conta de trocar o notebook que ele precisava, e assim por diante. Então, você teve vários casos de detonação. Aconteceu na Domino Pizza, uma pizza dos horrores. E teve o caso mais clássico, que teve o maior ibope na época, foi United Break Guitars. A United Airlines quebra guitarras. Ele fez até uma paródia. Fez uma música, ele era músico, porque a United entregou a guitarra dele quebrada. Exatamente. E não assumiu. E a United foi pródiga 3 ou 4 vezes de outros casos, tirar um cara a borda, a tapa, tirar um bebê, enfim, dar aquele incêndio e depois volta, ou seja, é DNA de empresa. Sim. Você começa a pegar e verificar, e começa pelo CEO. Um CEO que está pensando só no resultado, quando se fala agora capitalismo consciente, capitalismo de stakeholders, ESG e tudo mais, que tem vários erros, são todos conceitos novos. Quando você discute mais profundamente, você começa a ver. ESG, por exemplo, é uma agenda que começou. Tem um erro crasso. Cadê o consumidor na agenda ESG? Você pegar e falar em reciclagem, sustentabilidade, vamos pensar assim, quanta coisa a gente... Você pensa em celular. A gente descarta mais de 1 bilhão de celular. 1 bilhão de celulares, quase uma população da China por ano, a gente descarta em celulares. Onde eles vão parar? Sim, tem que ter uma logística reversa disso. Cadê? Né? Não, pensa assim, sabe quantos minérios perigosos tem no celular? É absurdo, Onde né? que eles vão ser descartados? No meio ambiente, né? Não, você joga num lixão, Vai para o solo e depois manancial, vai para o rio, vai para o mar e vai para os peixes. Então você Tudo, começa... exato. A gente está muito longe disso. O pessoal fica falando tanta coisa, aquecimento. Não, tem uma coisa muito mais básica, descarte, consumo. Eu acho que enquanto você ainda resolver o problema da base da pirâmide, não adianta pensar no topo. Mas eu acho que tem algumas empresas que estão conseguindo fazer isso, né? Então, por exemplo, o Nespresso já tem o retorno lá das casas. Quantas pessoas levam? Óbvio, nós temos... Ok. Mas assim, é isso que você falou. É pouco. Porque Ainda pensa o pouca seguinte, gente. se a gente pensar em termos de pirâmide de Maslow, aí quem está comportamento... necessidades básicas. Eu preciso né? comer. Exato. A gente está falando de país que tem necessidade de resolver o problema de miséria, de comer. Sim. Não é o Brasil, o mundo inteiro. Exato. Com que o desastre que foi a pandemia, todo mundo... eu nunca vou esquecer, em pleno 1 ano e pouco depois da pandemia, as 10 pessoas mais ricas do mundo tinham engordado o seu patrimônio mais de $1 trilhão, ou seja, mais do que quase um PIB do Brasil, 10 pessoas. Ou seja, a pandemia aumentou muito a desigualdade. Foi. E aí o que acontece? A gente tem que agora, em vez de olhar cada vez, vamos pensar aqui, agenda global para resolver. Não, pera um pouquinho. Como está a agenda global pensando na base? E não é doação de algumas migalhas que vai resolver. É um problema muito sério. É um problema muito sério. As pessoas precisam comer. Então é necessidade básica. Aí você vai falar, você precisa descartar isso. Uma coisa básica. Não faz o menor sentido, né? A gente estava num evento de varejo agora, a gente estava conversando muito sobre sustentabilidade semana passada. Olha que loucura. Quando você tem uma garrafa de Coca-Cola, você deixou um pouquinho de Coca-Cola
na garrafa. Quando você vai descartar, você tem que lavar a garrafa? Tem. Não. Já não dá mais pra... Não pode lavar. É insustentável, porque você está gastando água... Pra fazer a reciclagem. Mas se você não lava, você torna aquele produto inviável. É orgânico? Reciclar. Não, mas é melhor você colocar com a mesma coisa que você joga o iogurte, a embalagem do iogurte com aquela parte de alumínio. Sim. É bom você jogar tudo junto, que depois a indústria se vira. Porque o custo para o meio ambiente é pior. Eu não sabia. Eu também não. Acabei de aprender com você aqui agora. Mas eu soube semana passada, porque é uma discussão do varejo, como se faz o descarte. Tem todo um trabalho educativo, né, por exemplo. Mas para quem? Onde chega isso aqui em você, nas crianças? Exato. Você quer ver uma coisa básica que a gente fica falando? Vocês aqui estão bem instalados, vocês têm lá a coleta de seletiva, parabéns. Quantos locais tem? Na escola tem? Quantas escolas tem? Poucos lugares. Eu sei, mas você concorda que se você for uma criança, 4 anos, na tua escola já tem, essa criança chega para o adulto, pai, não é assim que se faz. Exatamente. Então, mas quantas escolas... Então, penso o seguinte, como que a educação... Quando a gente fala em educação, o Brasil põe na educação. Mentira, o Brasil já perdeu a batalha da educação para sempre. Porque um processo de educação leva uma geração e meia. Então, o que acontece? Isso aqui é uma coisa para quando ele for avô, trisavô, sei lá o quê. Sim. Mas pensa o seguinte, básico hoje, para crianças de 4, 5 anos, para mudar a cultura, certas coisas, se a gente quer realmente resolver o problema do clima, né? Do social e tudo mais, princípios básicos, até uma criança da comunidade vai aprender, não, esse lixo eu preciso jogar aqui. Sim. Porque por incrível que quem indica são as crianças. Quem acaba educando as pessoas são as crianças. Então, é por isso que eu falo, tudo tem que vir de baixo para cima. Se eu não envolver a base da pirâmide, esquece. É só coisa de riquinho. E eu tenho um ponto bem interessante. No final dos anos 2000, 2009, 2010, em pleno boom da sustentabilidade e tal, nós fomos entender com consumidores da Paulista. Né? Você lembra que tive um boom da baixa renda? Começavam a comer bife, recorde do consumo de carne, fazia... Bom, bem... doutor, você sabia que não era bom você comer tanta carne, porque o gás metano... A resposta que a gente ouvia, o burguesinho, agora que eu comecei a comer bife, você está incomodado? Pô, você come tão alface e me enche o saco. Aí deu o ponto, gente, tomar cuidado, para quem você vai falar consumo consciente, tem gente que nunca comeu, tá? Você não pode ter o direito de tirar o bife do cara. Então, são coisas que a gente precisa pegar e harmonizar, equilibrar tudo isso, porque parece brincadeira. A gente está brigando para comer menos. Porque para ficar... a fome no mundo, né? Mas enquanto que tem muita gente que precisa comer qualquer coisa. Exato. Então, para entender a cabeça do consumidor, o que o motiva em todas as gerações, com todas as matrizes possíveis, que a gente está vivendo com um ponto que a gente lançou no Conarec 4 anos atrás, o pós-consumidor. Nem no Google tira esse termo. É o consumidor que vai criticar a tua empresa, vai reclamar de tudo, vai exigir um monte de coisa, vai querer saber sua opinião sobre um monte de coisas e jamais vai ser teu consumidor. Porra, mas que caso é isso? Bem-vindo a esse mundo. É complexo. É muito, então, é muito difícil você entender, se colocar, porque se você pegar e verificar assim, começou a ter o ativismo empresarial de empresas darem opiniões, e eu falo muito claramente para todo mundo que é CEO, não dê opinião. Seja autêntico. Mas não pode dar opinião. Porque todo mundo é consumidor. E a melhor coisa que tem é muito fácil, tem uma história sobre isso. Tem até uma série do Michael Jordan, que eu recomendo, mas eu me lembro quando ele jogava, foi o maior jogador que eu vi jogar, e ele era o garoto propaganda da Nike desde o início, tanto que o Air Jordan é uma marca bilionária. E pediam para ele criticar os republicanos, né? Tipo, ele devia ser democrata por razões naturais. Tá? Ele falou, mas os republicanos não compram tênis? Para todo mundo pensar antes de você comprar, porque pensa o seguinte, o mundo está polarizado. Sim, bastante. E a polarização só vai aumentar. E por que vai aumentar? De onde surgiu a polarização? Foi um fenômeno que a gente escreveu em 2014. E como que a gente teve a percepção de entender que tinha um negócio chamado polarização? Muito simples. Quando você tem um dedão para cima ou um dedão para baixo, que lembra um pouquinho o Nero no Coliseu, né? Sim, bastante. Né? Vai viver ou vai morrer?
Curte ou não curte? Indiretamente você está polarizando. Você não pode deixar em branco. Tudo você tem que palpitar. Sim. Então a gente criou quase 8 bilhões de especialistas em tudo. Sim. Nós 8 bilhões, sabe, em jardinagem, política, justiça, direito. Todo mundo com uma opinião. Né? Porra, não dá para conviver assim. Aí falam que democracia tem... Mas é óbvio. Sabe por quê? Você não tem uma democracia. Você tem, no caso do Brasil, 220 milhões de democracias. 220 milhões de times de futebol, não dá. Então, isso aqui também na empresa. Olha só o que está acontecendo na Apple. A Apple construiu um complexo fantástico. Sim, né? sim. Um oásis, 4 bilhões de dólares, o prédio mais caro do mundo. Voltem para trabalhar. Os funcionários, não. Como não? O patrão está mandando? Como não? Não. Como que você concilia? Porque de tanta libertinagem dada, na hora de, agora tá bom, sabe por quê? Muito simples, entendeu? A motivação dos funcionários. Eles moravam perto de São Francisco, ganhavam um salário na Babesco, mas gastavam também como tal, que é o lugar mais caro do mundo. A partir do momento que veio a pandemia, o cara saiu da Califórnia, foi morar no Arizona, no Texas, custo de vida muito menor. Muito mais barato, qualidade de vida, um casarão, e como é só código, para que eu preciso ir lá no quartel? Sim. Ele pode me dar foie gras, cerveja, vinhos e francês. Que for, né? Que for. Jogos. Eu prefiro ficar com o meu cachorro em casa, estou muito mais feliz do que naquela porcaria. Gente, falou não para a Apple, falou não para o Google, né? que criou lá o vôleizinho grande, não quero... a gente ia pro Google, legal, olha lá, vamos jogar vôlei na praia, vamos ver. Um referencial de empresa, assim, né? Para ele, todo mundo ia copiar, criticava todo mundo, porque a gente vai fazer o quê lá? Você não vai ser ele fez lá o troço para ele, cada um tem que ter a sua identidade. Sim, sim. Mas todo mundo quer fazer, vou fazer um novo Google, uma mesa de sinuca, ping-pong, você tem que criar o teu DNA. Tá? Esse é o meu estilo, você não vai mudar uma sua personalidade para agradar os outros. Sim. Mas os outros têm que te aceitar do jeito que você é, senão não tem... Gente, uma democracia é aprender a discordar. Exatamente. E o que essa polarização exacerbada e alavancada pelas redes sociais fez é acabar com o direito de discordar. Então as pessoas se fecham no seu casulo, eu vou no grupo A porque eu não quero falar com o grupo B. E vice-versa. E não escutam opiniões adversas, né? Que acho que se constrói também. E para as empresas isso é importante. O consumidor é totalmente diversificado, o perfil dele, e é importante para as empresas ouvirem essa diversidade também, né? Sim. Por mais que muitas vezes não faça sentido naquele momento, a empresa tem que estar aberta para ouvir e atuar naquela demanda. Débora, você tocou num ponto vital. Eu só posso evoluir a minha vida toda assim. Eu adoro provocar para obter um ponto de vista diferente, para aprender. Eu sou uma metralhadora de pensamentos. Eu leio tudo que tem no mundo inteiro. Tá? Eu sempre aprendi a isso. Do pró e do contra. Daquilo que eu não concordo e daquilo que eu concordo. Sim, e aí eu vou tendo minha visão. Mas o grande tesão da vida, eu estou tomando uma cerveja com você, eu falando uma abobrinha, você falando outra, a gente discordando, mas convergindo. Sim. Eu aprendo com você aprende comigo. Essa é a troca. Quando você tem grupos fechados... Ninguém aprende com ninguém, porque todo mundo pensa igual, né? A radicalização já está aí. Aí você vai às vezes, de fato, não tem esses canais de diálogo. Os canais de diálogo têm que ter cláusulas pétreas de ética, de integridade, de honestidade. Você não vai discutir isso aí. Sim. Eu queria trabalhar com você que eu sou uma pessoa ética. Eu nunca vi isso aqui. Você pode esperar de mim honestidade. Eu não sou corrupto. Gente, são coisas que a gente nem vai falar. Exatamente. Da mesma forma como ninguém quer saber sobre a parte de sexo das pessoas. Isso é efêmero. O que você faz na sua vida é problema teu. Mas aqui nós temos que ter um propósito. Será que você tem que pegar e trabalhar, fazer alguma coisa? Porque, por mais que hoje o trabalho virou um troço meio efêmero, para quem pode, mas, gente, então é um país tão desigual. Eu estava agora no escritório, veio almoçar conosco um grande pensador global, inclusive do Fórum Econômico Mundial e tudo mais. Ninguém quer trabalhar na Europa.
Aí tá falando, né, que ninguém quer trabalhar. Ninguém, não é por esse salário. E porque o pessoal prefere viver às custas do governo. Porque pensa, não é auxílio família, multiplica 10 vezes lá na Espanha. Sim. E os caras não querem trabalhar. Como que você faz para empreender ou fazer? O trabalho deixou de ser um valor. Bom, como você vai ganhar dinheiro? Se todo mundo viver às custas do governo, pensa como fica a aposentadoria, a previdência, as pessoas, a poupança, que é uma parte importante do país poder crescer. Então você tem hoje placas tectônicas se movendo, de um pessoal que acha que a vida é só ficar no celular ou no seu iMac, sem consumir, sem curtir coisas boas ou ruins, sem sair para a vida. Teoricamente, um barco foi feito, né, protegido, ele fica no ancoradouro, na marina. Pô, mas um barco não foi projetado para ficar na marina, ele fica no mar. Sobe, desce, chuva, trovão. Ok, essa adrenalina que é a vida. Uma vida só de sol, sombra, água fresca, alguém vai pagar essa conta. Alguém paga a conta. Então, qual o ponto? O conceito de trabalho tem que vir assim. E o trabalho implica o quê? Você vai ter chefes ou pessoas que trabalham que pensam diferente. E qual o problema? Que delícia! Ótimo. Apesar... Gente, eu me lembro que... posso pegar e falar isso aqui de cátedra. Antigamente, jogos de times de futebol em São Paulo tinham 2 torcidas. Eram clássicos. Ok, então, hoje não tem. É a torcida única. É meio chato. Porque era legal você ver lá Corinthians, Palmeiras, dos times gritando. E aí o jogador se inflamava, a torcida. Era um espetáculo de cor. Óbvio, infelizmente, tinha esse negócio chamado brigas e tal. Aí você já começa a ver como que isso aqui veio. Você não teve o direito de discordar. Por quê? Porque um veste uma camisa de um time diferente. Eu fui num estádio uma vez em Madrid, ver um jogo do Real Madrid. E me chamou a atenção que tinha um cara assistindo o jogo do Real Madrid com a camisa do Atlético Madrid. Isso é a mesma coisa que um jogo do Corinthians e um cara com a camisa do Palmeiras assistindo o jogo do Corinthians com outro time. E o cara estava lá, nada aconteceu. Qual seria o resultado aqui, cara? Ia sair linchado. Então, é isso que eu estou falando. Então, a gente poder discordar, a gente vai evoluir. E a gente não tem mais isso. Então, o mundo está muito perigoso em termos de chato, porque tem verdades de um lado, tem verdades de outro. As tendências não funcionam dessa forma, tá? Porque ainda mais depois da pandemia, você verifica várias outras tribos, gente que com medo de sair de casa até hoje. Sim. Você falou de um ponto importante aí de tendências, né? O que você... Bom, você está em contato com os gurus, esteve hoje com um, e também com as empresas, os fornecedores. O que você está vendo de tendência de consumo, assim, e de experiência mesmo para o consumidor? Excelente questão. Até pegando o gancho para não esquecer da humanização. Sim, que acho que também pode trazer um pouco do referencial disso, que até o nosso... A gente evoluiu na década de 2010 para cá, quando começou a ter Facebook, como você começou a ter, nem estou falando de WhatsApp, com o conceito de omnicanalidade. Sim. O omnichannel veio. E aí eu comecei a questionar muito o conceito de omnichannel por uma razão muito simples. A empresa porcamente conseguia fazer bem um canal, imagina fazer todos. Né? E banco de dados para tudo isso. Teve várias tendências que você tinha, Big Data, que também morreu, Customer Centricity, Customer Satisfaction, Loyalty Program, agora você tem lá o tal do CX, né? Que o CX está indiretamente repondo um conceito errado quando surgiu o CRM, como a história volta. Sim. Aliás, tem uma frase que você pode anotar e dividir com toda a tua audiência, que é muito simples. Você quer saber o que vai acontecer no futuro? Olha o passado, né? Sensacional. Tão simples quanto. Está tudo escrito. É só pegar no passado, todos, ver a história. Claro que tem os aprendizados, né? Mas ok, você pode... Está tudo no passado. Tá tudo lá, se você pegar moda, o cara pega lá a calça larga, calça estreita, calça... pega no passado, inspiração, pode botar... Se você pegar e verificar todas as guerras ou pandemias, um leva o outro, pandemia tal, deixa eu fazer uma guerra. É o ser humano, as tendências voltam. A onda retrô, o que é onda retrô? Porque cada vez você vem coisa, o carro retrô, geladeira retrô, né? Volta agora disco. Como você explica isso? Muito simples. Bons tempos que não voltam mais. Então, quando a gente está numa crise, 10 anos atrás era bom.
Só que 10 anos atrás, o pessoal falava, 10 anos atrás era bom. É uma forma de justificar para você pegar o passado e lembrar bons tempos. A música pega disco até hoje e faz sucesso. Porque o pessoal acha que o pessoal era alegre. Você lembra a pessoa da geração Woodstock? Era legal. Aí te leva o conceito de toda a parte de drogas, do estilo de vida das pessoas, a geração rebelde, que se protestava de uma maneira e hoje se protesta de outra maneira. Hoje o pessoal protesta sendo mais omisso ou sendo mais alienado muitas vezes. Mas não é uma forma de protesto. Quando o pessoal não participa ou quando participa em excesso. O ponto é que você não tem mais equilíbrios. Está tudo desequilibrado. Depois de uma pandemia, muito mais. Sim. Porque cada um procura realmente ver em quem ele pode se apoiar. Né? Não esquece também que teve várias revoluções que andaram em conjunto nesse meio tempo, dos anos 90 para cá. Pensando nos anos 90, a mulher não tinha uma participação no mercado de trabalho como tem hoje. É verdade. Então você teve as mulheres entrando no mercado de trabalho, dividindo com os homens, fazendo muito melhor que os homens, mulheres liderando. Se não tinha os eurasianos participando do mercado de trabalho, o mundo era de 3 bilhões de pessoas, caiu o muro, final dos anos 80, 89, aí 3 bilhões de eurasianos famintos, desesperados para viver o capitalismo, também começaram a ofertar seu trabalho para o capitalismo. Entrar no mercado de trabalho, fazendo o que você fazia para o 100 para o 10. Então entraram os eurasianos, entraram as mulheres, e agora entrou a robótica, a automação. E pior, as pessoas morriam com 60 anos, passaram a morrer com 70, com 80. Agora é 100. E você vai morrer, você vai viver 100 anos. Sim. Poxa, mas se você se aposentar aos 50 anos, antigamente você vivia 10 anos. Você vai viver mais 50 anos, com que dinheiro? Quem vai pagar as suas contas ou a sua previdência? Quantos trabalhos você vai ter? Você está preparada para isso? Provavelmente você vai ter 10 relações, 10 trabalhos, 10 profissões, tudo é inacreditável. Não é mais linear, né? Exatamente. Eu vou subindo, eu vou ser diretora de marketing até... Não, eu vou ser amanhã uma... Outra profissão. Exatamente. Não tem nada a ver. 3 ou 4, 10, e qual é o problema? O mundo não está preparado para isso. Sim. E aí você vai entender isso aqui quando você fala no paradoxo da tecnologia, CX e tudo mais, que CX é feito por jovens de 25 anos que imaginam que acima de 30 é o fim do mundo, é outro mundo, outra geração. Alguma coisa errada. Eles já pensaram nos pais deles, nos avós deles, porque quando você faz o conceito de jornada, você tem que pensar em todas as tribos. Como faz com aquele cara que não tem acesso à internet ou tem uma internet rudimentar? São brasileiros também, são consumidores também. Sim. E como que você faz para pensar a jornada deles? É muito heterogêneo, né? Então, tudo isso. Aí pensa o seguinte, como tua avó faz uma segunda via de cartão de crédito? Estou perguntando, ajuda de alguém? Como tua avó vai fazer para ir numa medicina diagnóstica, num hospital, e vão pedir o token do celular e tudo mais? Se ela for sem celular, por exemplo, qual o problema? Então, alguém pensou, isso aqui é jornada. Sim. Pode ser C, o que eu faço? Exato. Tem que ter o analógico também, né? Então, mas o pode ser, porque teoricamente você está falando com pessoas de tecnologia, que tudo é binário, 0, 1. Exato. Peraí, se tiver celular, ok. Se não tiver celular, bom, eu tenho que imaginar um mundo de pessoas sem celular. Sim. Né? Porque teoricamente é até uma proteção, sair de casa sem o celular para não ser hoje em dia tem que pensar nisso. Você pode, mas é isso que é pensar uma jornada. Exato. Não é algo linear. E esse é o problema de não ter discórdia, porque eu fiz questão de pegar e enfatizar esse ponto. Era bom botar discórdia ou gente que pense totalmente diferente. Para eles, quando pensarem em jornada, é verdade, tem outro tipo de gente. E aí, quando você fala em diversidade, por que é essencial ter diversidade quando você faz jornada? Por quê? A diversidade passa por botar uma pessoa de 70 anos programando com eles. Falar, eu existo. Sim. Alguém de uma comunidade, escuta, eu não tenho acesso na minha comunidade, como é que eu fico? E, de novo, você pode ter os melhores caras de tecnologia do Brasil. Você não vai ter a melhor solução de tecnologia. Daquele topo da pirâmide. Você tem que trazer o quê?
antropólogos, Sim. assistentes sociais e tal, porque tem diversidade de ideias. Exatamente. Culturas, de ideias, de tudo, né? Por isso que eu condeno toda a maioria das jornadas feitas, por isso que a gente está, por exemplo, agora, a gente está fazendo um CONAREC exponencial, maior da história, CX Made in Brasil, o melhor do mundo. Uhum. Porque ninguém atende gente melhor que o Brasil. Eu sempre tive essa possibilidade, então eu sempre investi muito em viagens, conhecer outros povos, outras culturas, e sempre num sentido mais antropológico, para pegar e ver. Eu posso garantir para todo mundo, nós temos um problema de baixa estima estupendo, ridículo, que é o principal problema do Brasil. Que é a síndrome do vira-lata que a gente tem, né? Nelson Rodrigues na bucha. Ridículo. Nós somos os melhores. De novo, quem está no Brasil devia ter orgulho. Mas sabe qual é a melhor coisa que tem no Brasil? O brasileiro. Sim. As pessoas não têm orgulho. Você está de verde e amarelo hoje, parabéns. A gente devia ter orgulho de ser brasileiro, porque é nossa gente. Esquece o que está acontecendo com políticos, não vamos entrar nessa parte. Nós somos gente. Sim. Eu não te conheço, Débora, vamos jantar em casa hoje? Uhum. Não é você, Roberto, vem jantar com a gente em casa, com a tua família. A gente é cordial. Sim. Você não vai encontrar em nenhum lugar do mundo isso. Né? Então, a humanização vem disso. Uhum. Por que o brasileiro é o melhor do mundo? Porque nós temos o lado humano. Pega a nossa medicina, que é a melhor do mundo. O que nós conseguimos fazer na pandemia, recorde histórico, que os médicos passaram. Você não tem ideia como que é a medicina fora do Brasil. Uhum. É bem mais precária. Muito pior. De conhecimento, né? E eu estou falando de Europa e Estados Unidos, eu não estou comparando com... Eu estou falando Europa dá de 10. Nossos profissionais são espetaculares. Devia ter um troféu em cada praça pública para a gente pegar e fazer uma ode a esses profissionais maravilhosos que estão em saúde. Uhum. Pelo lado humano, pelo caring. Eles se tratam como ninguém. Não tem ninguém está preocupado. Eu não vou citar nomes nem nada, mas Sim. Quando você começa a pegar e verificar nos países do primeiro mundo que chamam, quando chega principalmente em São Paulo, que a gente está aqui, nós somos o primeiro mundo. Mas não é só isso aqui. Quando você vai numa relação de restaurante, de um shopping center, de um lojista, né? o que faz? Por que você volta no teu cabeleireiro que você vai sempre e tudo mais? Pelo colo. Exato. Pelo caring, pelo calor, quem quebra o meu galho? Não, tchau. Vocês iam, tchau. Não querem saber. Não, por exemplo, o que está acontecendo nos aeroportos lá fora, que não acontece aqui, o cara fecha, porque 4 horas deu meu horário, fecha o guichê, quem está na fila, mas como que eu vou fazer? Não tem onde, eu não vou perder meu voo, vou dormir aonde? Não é problema meu. Todo mundo com histórias aí do que está acontecendo na Europa. Europa, teoricamente, a grande Europa. Sim. Então a gente não tem orgulho das nossas coisas. Nós temos que ter orgulho. Então o que eu te falo? A nossa experiência que nós temos na média, com todos os entraves, com todo o jeitinho. Hoje, na parte de turismo, aviação, hotelaria lá fora, procure teus direitos. Sim. É isso aí. Aqui ainda você começa a verificar como a gente tem uma maneira. Esse negócio da multicanalidade no atendimento só no Brasil. O Brasil é tão forte nessa parte de serviço que tem até lei governamental. Tem um respaldo muito forte, né? Porque a gente exige. A gente não quer ser no cartão de crédito, fica lá até cair a linha. Não, cara, você vai resolver agora. Uhum. Então, o que eu te digo? Quando você une a tecnologia, a humanização, e aí tem um problema quando você tem um pessoal de base. Quando você tem uma molecada de 25 anos, eles não têm essa humanização, porque são pessoas mais frias, porque nasceram já no celular, no forma digital, já nasceram com o celular na mão, são mais frias, Sim. Natural. Mas, quando você bota a humanização, por isso que quando eles falam diversidade é essencial, tem que ter pessoas que pensam diferente para chamar o hello, eu, idoso, existo. Eu, negro, existo. Eu, da favela, também existo. Você consegue entender? Ou você vai fazer essa jornadinha só pensando em gente como você? Exatamente. Esse é o grande ponto, porque no Brasil tem 1000 consumidores diferentes, cada um com suas necessidades, explicações. Mesmo quando você faz uma página na internet, é diferente a percepção de um para o outro. Sim. Então eu digo assim, nós estamos numa época extraordinária em termos de oportunidades. É um país ainda jovem, com muita gente querendo ganhar o mundo. É óbvio que você também tem hoje, por exemplo, a gente fala em país que tem um desemprego
está melhorando bastante, mas principalmente quando você pega o nível de escolaridade e tudo mais, você não acha profissionais hoje em tecnologia. Tem um gap fundamental aqui. Tem uma procura, hoje o profissional brasileiro é valorizado no mundo inteiro. Sim, com certeza. Então, é outro ponto ninguém dá bola, mas é engraçado, o europeu contrata o brasileiro, o americano contrata o brasileiro, por que será? Tem talento. Exato, é isso aí. Então, de novo, se a gente cada um enaltecer a nossa gente, as nossas cores, e aí no caso, eu também aqui estou na minha casa, aqui aprendendo justamente o filho pródigo, uma PluSoft, ninguém entende mais de experiência do que vocês. Porque vocês nasceram nisso, vocês têm um histórico, você tem tá no sangue, né? X mil horas de vantagem. Mas é óbvio que hoje, quando você fala em CX, é muito risco para as empresas. Porque a jornada de experiência, quando a gente brincava no CRM, um segurança, um porteiro um pouquinho mais rude, pode jogar toda a estratégia de experiência por isso. Hoje é muito mais do que isso. Antes da porta da empresa, né? Muito então, hoje você tem um CEO que faz um pronunciamento que ele quer ser bacana, acreditando que está falando com a maioria, nas redes sociais, a outra parte vai achar... Então, o que acontece? Ele tem que ser ético ou tem que ser educativo. Tomar posição para bater de frente, porque ele para se alinhar errado. Errado. Sabe por quê? Porque ninguém tem certezas. Mas uma coisa que não pode... A educação, o respeito a todo mundo, ser inserido no contexto, entender realmente um país com demandas sociais bem diferentes, procurar fazer o melhor com ética, com responsabilidade, sem corrupção, isso aqui são coisas pétreas. Mas eu ia falar, a experiência hoje ela é jogada a cada segundo, em cada post, em cada comentário. Se você for ver tudo, é a mesma coisa que você for ver todos os WhatsApp que você recebe, todos os meses, você vai ficar louca. Verdade, é verdade. Roberto, a gente falou de tanta coisa hoje, né? Eu comecei até falando de CX, numa fase que nem existia CX, há 30 anos nem era essa terminologia, né? Mas enfim, e você foi fazendo esse resgate histórico até chegar ao CX hoje em dia. Você falou de sustentabilidade, diversidade, tendências, né? A gente já está chegando aqui no final da nossa conversa. Tem algum ponto crítico nessa história toda que você gostaria de finalizar aqui o nosso bate-papo? Nossa, realmente voou o tempo, mas só para voltando ao que a gente falou agora há pouco, que é ler o futuro, eu vejo o passado. O CX nada mais é do que o CRM que vai dar certo. Porque o CX vai privilegiar o marketing e o cliente, que é a parte humana da história. Se o CX for para a transformação digital ou para a tecnologia, ele vai fracassar. Não é produto. CX é empresa. CX é tão importante que quem devia cuidar do CX é o CEO. Na falta de alguém tem que cuidar do CX, que é ponta a ponta, todos os touch points da empresa, tá? E inclusive a imagem do CEO e tudo mais, tem que estar nesse conceito vai ser uma empresa compacta, unânime. Não tem diversas empresas. A empresa se amolda ao meio e ela mostra para que veio, que dor do mercado ela veio ocupar. Mas o recado é muito simples, Débora. Tudo começa e termina com um bicho chamado consumidor. A única diferença é que o consumidor evolui muito mais rápido que as empresas. E as empresas evoluem muito mais rápido que os governos. Nós estamos entrando numa era complicada em termos de prever tendências que vão vir, porque muita coisa não depende só da nossa boa vontade. Como brasileiro, eu digo que o Brasil está no melhor momento da sua história, com tudo, porque você fala, uma coisa é separar o sinal, outra coisa é o ruído. Porque o Brasil está muito bem. Eu, se fosse nascer no mundo agora, quem nascer no Brasil? Não tem guerra, né? Não falta energia. Estava segurando agora no escritório. Na Espanha tem uma lei, né? Ar-condicionado mínimo 27 graus, em pleno verão de 40 graus. Não vai ter calefação na Europa, tá bom para você, no pleno inverno? Então você começa a pegar e verificar. Estados Unidos com desemprego, tal. Nós temos a melhor matriz de alimentos do mundo. Tem tudo. Falta uma coisa no Brasil: avicultura, piscicultura, suinicultura, pecuária, hortifruti, tem tudo. Tem que chegar em todo mundo. É outro ponto. Isso aqui não está estou analisando o macro.
matriz energética limpa, pessoas fantásticas. O brasileiro é a melhor coisa do mundo. Sim. Então, poxa, é só a gente acreditar e unir o país, para pensar, todo mundo pensar numa coisa só. Nós somos bons, estamos aqui para... Não é no futebol, tô falando, nós somos bons, vamos ganhar o mundo. O Brasil é muito bom e pequeno para o mundo. A marca Brasil é forte em qualquer lugar do mundo, porque o Brasil é uma via do bem. Então, eu digo assim, como tendência lá fora, é muito fácil falar, vou embora. Não larga o Brasil. O Brasil precisa de gente boa. Você vai para fora, você é mais um. A gente é insignificante lá fora. Não tem adrenalina. Tem muita adrenalina. Todo dia tem uma história diferente. O mundo está vivendo inflação, eles não sabem o que fazer. Pega os Estados Unidos, o mercado financeiro, estão tentando resgatar pessoas que viveram a inflação dos anos 80. Deve ter o quê? 70 anos? Sei lá, o cara que era executivo, né? Como que faz para viver com inflação de 2 dígitos? A inflação deles está maior que a brasileira. Não sabem como. Então o que eu estou querendo pegar é falar, a gente é especialista em mercado financeiro, a gente é especialista em mudança de lei, nós temos uma mudança de legislação tributária a cada 40 minutos, o nosso RP se adapta. A gente tem tem regulações de mercado que toda hora mudam, nós somos bons. Então, de novo, entender a tendência aqui é muito simples. Nós vamos ter mais protecionismo, pessoas cada mais vão se fechar para o mercado local. Entre eu pensar o que está acontecendo num país tal, como está meu Brasil, como está o meu bairro, como está o meu estado, entendeu? Local, cotidiano, me interessa o meu entorno. É assim que vai ser reconstruída a pirâmide de Maslow. E óbvio, se a gente conseguir realmente alguns assuntos que são típicos para todo mundo, né, como pobreza, miséria, desigualdade, todo mundo tem que fazer a sua parte. Isso aqui para mim é algo default, não tem que discutir isso aqui. Se é para dar o peixe e tal, é melhor dar o peixe para o cara não morrer de fome, no primeiro estágio, para depois a gente ter uma sociedade mais justa. Mas eu digo, se eu fosse nascer de novo tal, o melhor do mundo é o brasileiro. Legal, maravilha. Bom, é isso então, super obrigada de novo pela sua participação, conversa super fluiu, né? Uau! Ficaria aqui o dia inteiro conversando com você, né? Mas enfim, a gente deixa para um próximo bate-papo o restante da conversa. Obrigada. O que é isso? Tudo sobre tecnologia feita de pessoas para pessoas.